Bem-vindos de volta. Eu quero começar a aula de hoje já trazendo uma das minhas analogias. Vocês já perceberam que eu sou a doida das analogias. A minha mente funciona o tempo todo criando historinhas distópicas para ilustrar as coisas que eu penso. Imagina que você está comigo aqui no parque. De repente bate um ventinho frio e você comenta: "Nossa, bateu um friozinho agora. Pior que eu nem trouxe casaco." 3 minutos depois, alguém vem e joga por cima de você um cobertor pesadíssimo daqueles feitos para o frio do Polo Norte. Mas tem uma coisa curiosa nesse cobertor. Ele é invisível. Você não sabe que está com um cobertor invisível te cobrindo. A única coisa que você sabe é que em um momento você sentiu frio e de repente o frio passou como mágica. Logo em seguida, você começou a sentir um peso em cima de você. Afinal, é um cobertor muito pesado. E agora você está morrendo de calor e não consegue respirar direito embaixo daquele cobertor. Você consegue levantar, mas não consegue andar porque você fica tropeçando naquele cobertor e caindo. Parabéns! Você acabou de entender como as suas defesas emocionais funcionam. Uma defesa emocional é uma ferramenta que a sua mente cria quando você passa por uma situação que te causa algum tipo de dor ou te coloca em perigo e que você não tem ferramentas para lidar com ela naquele momento. A sua mente, então, cria uma ferramenta para te proteger caso aquilo volte a se repetir. O problema é que muitas vezes essa proteção é exagerada e, no final das contas, te traz mais problemas do que o próprio problema inicial. No vídeo de hoje, você vai entender melhor como isso acontece e, principalmente, como começar a dissolver os seus cobertores. Eu sou a Josi e esse é o Manual Básico de Você Mesmo, um mínimo que você deveria saber sobre como você funciona. Nossa mente cria confabulações, que são histórias que contamos para nós mesmos e acreditamos. É difícil enxergar as nossas próprias, mas nos outros conseguimos enxergar muito bem. Quantas vezes você já não viu uma situação e falou: "Não é possível que essa pessoa não está vendo o que está acontecendo"? Certamente, outras pessoas já disseram o mesmo sobre você. Padrões de defesa são estratégias de comportamento que nós adotamos em algum momento para lidar com uma situação específica e que deram certo. Como deram certo, a sua mente começa a repetir e repete tanto essas estratégias que elas passam a ser o seu padrão de comportamento. Elas ficam gravadas em áreas que são mais difíceis de serem modificadas, como os núcleos da base ou o estriado. São diferentes de uma informação gravada no hipocampo, porque elas têm um caráter mais estável. É como eu dizer: eu fui ao parque de manhã e eu vou ao parque às manhãs. Aqui é uma coisa que aconteceu pontualmente. Aqui é uma coisa que acontece recorrentemente. É um padrão. O problema é que essas estratégias não são específicas. Elas acabam sendo adotadas em situações onde elas não só não são as mais adequadas, como são totalmente desproporcionais para aquela situação. Mas são o que o seu corpo tem para lidar com aquilo. É o famoso matar mosquito com um tiro de canhão. Coisas ditas principalmente na infância podem criar tendências de assumir integralmente ou negar intensamente. Por exemplo, se você ouve que você não vai ser ninguém na vida, você pode assumir essa verdade e a sua mente vai te apresentar confabulações que justifiquem você estar preso em situações de acomodação onde você nunca vai explorar o seu potencial. Ou o contrário, você pode querer provar que aquilo não é verdade e ficar obcecado por ter a sua capacidade reconhecida a todo o tempo. Eu vou dar alguns exemplos aqui onde esses padrões podem se estabelecer por dores na infância, porque é o mais comum. Lembra que a gente viu na aula de neuroplasticidade que tem 3 fatores que fazem com que algo crie um caminho neural mais sólido e um deles é a idade? Na infância se aprende e se consolida muito melhor esses padrões. O segundo fator é a repetição. Tudo que você repete várias vezes, o seu cérebro entende que é importante e vai se rearranjar para que aquilo seja feito da forma mais eficiente, para gastar menos energia. O terceiro é quando tem uma forte carga emocional associada. Se tem uma forte carga emocional associada, a sua mente entende que aquilo é importante. Então ela vai se empenhar em garantir que aquele comportamento seja repetido ou evitado, conforme o caso. Quando a gente fala em padrões estabelecidos na infância, eles geralmente têm esses 3 fatores associados, por isso são tão fortes. Mas esses padrões podem surgir na idade adulta também. Pode, ao invés de ter acontecido com seus pais, ter acontecido, por exemplo, em um relacionamento amoroso conturbado, que te abalou emocionalmente de uma forma tão intensa que você vem repetindo esse comportamento desde então sem perceber. Então eu vou dar alguns exemplos. Talvez você encontre um ou vários comportamentos seus aqui. É normal ter essas características em certo grau. O problema é quando essas defesas são exageradas e passam a ser um freio que te impede de viver a vida de forma plena. Autossuficiência. Estratégia de defesa geralmente de quem sofreu negligência emocional na infância, que é uma fase onde a criança precisa do suporte de um cuidador.
Se a criança não teve esse suporte emocional, a mente dela construiu uma trama para fazer com que essa criança lidasse com isso, dizendo que ela é forte, que ela resolve tudo sozinha, cria um padrão de não precisar. Essa criança se torna um adulto que tem dificuldade em se abrir, em se sentir e se mostrar vulnerável, em pedir ajuda ou em compartilhar problemas. Limite superior. A pessoa tem uma infância conturbada. Quando as coisas ficam boas, essa pessoa pode não saber lidar. Porque para a mente é como se alguma coisa estivesse estranha ali. Isso é desconfortável. Então você entra em tramas que te puxam para o seu padrão, que não te faz feliz, mas que é conhecido. E o conhecido é seguro. Fugir. Você arruma distrações para não pensar na sua dor. Trabalho, celular, jogos, comida, álcool, sexo, vícios. Todos esses exemplos em excesso podem ser uma fuga. Vício em álcool e pornografia são mais fáceis de perceber. Mas às vezes, para não ter que lidar com uma dor, você começa a se comprometer com um monte de tarefas e ainda reclama que jogam tudo em cima de você. Sem perceber que estão jogando um monte de tarefas em cima de você porque você permite. Você abraça um monte de responsabilidades, porque enquanto você está bancando o super eficiente, você não pensa na sua dor. Inclusive, foi assim que esse curso surgiu. 2019 foi um ano bem complicado para mim. No intervalo de mais ou menos uns 6 meses, eu tive uma tremenda decepção amorosa. Eu tinha uma renda extra, que na verdade era minha renda principal. Eu perdi essa renda por um tempo. Fiquei completamente quebrada financeiramente. Eu trabalhava em um lugar há 16 anos. Eu acabei sendo transferida para um outro setor que ficava bem longe da minha casa. Aí a vida olhou e disse: tá um caos, mas não sei, falta alguma coisa. E se eu adicionasse uma pandemia? O meu trabalho era um serviço essencial, não tinha home office. Pelo contrário, foi o começo da época em que eu mais trabalhei em toda a minha vida. Eu estava sem carro, tinha que trabalhar de transporte público no meio da pandemia, morrendo de medo de me contaminar. E que no começo todo mundo achou que ia durar um mês, mas a situação só piorava. Eu resolvi me mudar então para perto do trabalho. Primeiro porque eu estava perdendo boa parte do meu dia me deslocando. E segundo porque não correria o risco de eu me contaminar no caminho. Lembrando que eu estava muito sem dinheiro nessa época. Eu aluguei uma casa na Rua do Trabalho, que era uma casa horrível, mas que era o que o dinheiro dava. Então, essa era a minha situação. Totalmente ferrada emocionalmente, financeiramente, longe de todos os meus amigos que moravam em Santo André, que era onde eu morava, morando sozinha numa casa que eu odiava, que parecia um cativeiro, caída de paraquedas num setor que tinha um monte de serviço atrasado e eu não sabia fazer nada. Brasil, eu tava na merda. Então, o que foi que aconteceu? Eu me tornei uma workaholic. Eu aprendi o serviço em tempo recorde, comecei a resolver problemas que estavam sem solução há anos, coisas que nem eram minha atribuição, mas é que eu via que estavam paradas, eu ia lá e queria resolver. Modéstia à parte, aquele lugar se divide em antes e depois de eu passar por lá. Eu comecei a ser super elogiada a ponto das pessoas aprenderem que eu era muito boa em resolver problemas. Então elas começaram a ficar muito boas em passarem os problemas delas para eu resolver. E aí eu comecei a ficar sobrecarregada e a reclamar que a quantidade de trabalho em cima de mim estava muito pesada. Mas eu reclamava e fazia. Chegou uma hora que eu estava trabalhando sábado, domingo, feriado, levando trabalho para casa. Resultado? Tive um burnout, óbvio. É impossível alguém trabalhar o tanto que eu trabalhava e o cérebro não fundir. E eu comecei a ficar assustada porque o meu cérebro derreteu. Eu senti na pele o que era ser um analfabeto funcional. Eu lia uma folha de papel 3 vezes e não tinha a menor ideia do que estava escrito ali. Hoje eu sei que eu devia ter até pedido uma licença, mas na época eu nem pensei em cogitar. Só consegui ser transferida para um outro setor onde eu trabalhasse como um ser humano normal e comecei o meu processo de cura. Depois que eu terminei a faculdade, eu parei de estudar e não usei o que eu tinha aprendido para nada. Foi aí que eu me lembrei quem eu era. Lembrei do que estava escrito no meu diploma. Eu era uma cientista. E é isso que cientistas fazem. O primeiro passo para resolver um problema é aprender sobre o problema. E aí eu voltei para a neurociência que eu tinha deixado lá para trás, só que agora com muito mais paixão, porque eu comecei a buscar o conhecimento para aplicar em mim. Agora não era mais para ter um diploma como era na época da faculdade, mas porque eu estava genuinamente interessada por aquilo. E conforme eu ia viajando para os congressos para me atualizar e acompanhando o trabalho de pessoas incríveis, eu pensava, por que diabos isso não está tão acessível para as pessoas como deveria? Foi aí que eu comecei a estruturar esse curso. Esse curso foi o TCC da minha primeira pós-graduação em neurociência.
Eu fui montando as aulas da forma mais simples e didática possível, para que pessoas que estivessem passando pelo que eu estava passando pudessem ter acesso, entender e aplicar coisas que se fala muito de forma técnica no meio acadêmico, mas que chega pouco em linguagem acessível para quem realmente precisa. Eu reescrevi todas as aulas 3 vezes pensando em como simplificar. Tanto que em vários momentos eu até exagero nas simplificações, mas eu preferi abdicar do rigor científico para ganhar na didática e conseguir realmente tornar palatável para que pessoas que nunca tiveram contato com essas abordagens pudessem aplicar e ter uma melhoria nas suas vidas. E depois que eu comecei a entender como realmente a mente funciona, eu entendi que o excesso de trabalho era um cobertor que eu usei para me proteger. Porque enquanto eu estava trabalhando feito uma louca, eu não parava para sentir frio, que era o caos que estava a minha vida. Se aproveitaram da minha nobreza? Se aproveitaram da minha nobreza, sem dúvida. Mas hoje eu consigo ver que se aproveitaram da minha nobreza porque eu permiti. Mais do que isso, assumindo a meia-culpa, ao mesmo tempo em que eu reclamava, eu alimentava a situação, porque eu estava tendo um ganho secundário. E digo mais, depois que passou, eu quase repeti a dose. Porque lembra que, quando a mente usa uma estratégia e ela funciona, aquilo vira um padrão? Na hora que eu melhorei do burnout, eu entrei em uma compulsão por estudar. É claro que estudar é maravilhoso. Voltar a estudar neurociência mudou a minha vida. Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sem perceber, eu pulei de uma fuga para outra. Porque eu fiquei obcecada por estudar neurociência, estresse, ansiedade, pânico. Levou um tempinho para eu parar, olhar e perceber: ei, pera, eu estou usando o cobertor de novo. Bom, apresentada a prova viva de como uma defesa de fuga funciona, vamos voltar às outras estratégias. Impressionar. Aparece quando você tem muita cobrança externa e pouco afeto gratuito. Você aprende que só vai ser visto se você for excelente em algo. Essa defesa ajuda a conquistar reconhecimento, mas vira um padrão tóxico, porque nada nunca é suficiente. Você se torna um eterno insatisfeito, sempre achando que precisa mostrar mais para merecer valor. Geralmente, para homens, essa necessidade vem através de desempenho profissional e status financeiro. Para mulheres, geralmente vem relacionado a cobranças com a sua aparência física. Reclamar, culpar, é atribuir ou amplificar a culpa alheia para tirar de si a responsabilidade de resolver as consequências dos acontecimentos da sua vida. Essa pessoa geralmente sofreu sim uma grande injustiça, mas a verdade difícil de aceitar é que a posição de vítima pode ser confortável. Porque traz em si a ideia de que a solução está fora do seu alcance, porque não depende de você. E aí tem gente que se acomoda nessa posição ao ponto dela se tornar um padrão. Lutar. Essa defesa geralmente acontece quando a criança cresce em um ambiente hostil, onde é preciso se impor para não ser dominada. Se um irmão mais velho fazia bullying ou se os pais eram autoritários, a mente da criança aprendeu que bater primeiro ou levantar a voz era a melhor forma de sobreviver. Você apanhou muito fisicamente ou emocionalmente e não tinha como se defender. Então a sua mente te prepara para se defender para que nunca mais ninguém faça isso com você. No começo é uma forma de se proteger, mas com o tempo vira um padrão. Essa pessoa leva a agressividade para relações de amizade, namoro, trabalho e reage com ataques até quando não há uma ameaça real. Ela está sempre na defensiva. Excesso de passividade é o contrário da última. É concordar para evitar um conflito. É clássica de quem cresceu em um ambiente onde brigar era perigoso. A criança aprendeu que se ela concordasse e ficasse quietinha, não apanhava, não era criticada, não era abandonada. Fez sentido ali porque garantiu segurança. Mas com o tempo vira um padrão de submissão. A pessoa não consegue dizer não. Vive cedendo e isso vai drenando a autoestima, porque no fundo ela sente que não está vivendo a própria vida. Ela está vivendo a vida que os outros querem que ela viva. Autoagressão, física ou emocional. Muitas vezes ela aprendeu que não podia expressar raiva para fora. Então ela direcionou essa raiva para dentro. No início isso funcionou como uma defesa, porque evitou uma punição externa, mas com o tempo vira um padrão de autoflagelo. Críticas internas constantes, comportamentos autodestrutivos e até violência física contra si. É uma forma inconsciente de lidar com a dor, mas que aprofunda o sofrimento. Isolamento. Essa defesa é típica de quem cresceu em um ambiente onde mostrar quem era trazia risco. Talvez quando a criança se expressava, recebia críticas duras ou quando buscava apoio era ignorada ou ridicularizada. Então a mente dela aprendeu:
Se eu ficar no meu canto, ninguém me atinge. O adulto se acostuma a não se aproximar de ninguém de verdade. Ele pode até estar rodeado de pessoas, mas sempre mantém uma barreira invisível. O problema é que, ao se proteger da dor, ele também se protege do afeto, da intimidade, da construção de relações profundas que poderiam trazer segurança de verdade. Humor. Essa é uma das defesas mais sofisticadas da mente. Imagina uma criança que sofria bullying na escola, ou que em casa sempre sentia que ia ser criticada. Antes que alguém ridicularizasse ela, ela mesma já fazia isso. É uma forma genial de assumir o controle. Você não pode fazer piada de mim se eu fizer essa piada primeiro. O adulto passa a usar humor, ironia e autodepreciação para evitar se expor de verdade. Ele riu quando queria chorar, fez piada quando precisava pedir ajuda, escondeu a dor atrás de tiradas inteligentes. É muito importante que você entenda duas coisas. A primeira é que a sua mente não te odeia. Eu quero morrer quando eu ouço a palavra autossabotagem. A sua mente nunca, eu disse, nunca te sabota. Ela cria formas de te proteger. Algo precisava ser feito naquele momento para que você lidasse com aquilo. Você não é fraco. Você foi muito forte e lidou com a situação da melhor maneira que conseguiu naquele momento. O problema é quando essa proteção vira uma prisão sem você perceber. E aí entra a responsabilidade. Agora que você sabe como funciona, é sua tarefa escolher se você quer continuar reforçando esses padrões ou se você vai começar a construir outros mais alinhados com a vida que você quer ter. A segunda coisa muito importante que você precisa entender é que as suas defesas se retroalimentam. Lembra que a amígdala dispara quando percebe algo estranho. A sua mente cria uma defesa para se proteger desse problema. Essa defesa se estabelece e continua agindo depois que o problema inicial foi embora. E agora, o excesso de defesa passa a ser um problema. Portanto, a amígdala não para de ser estimulada. Agora, as consequências da sua defesa estão estimulando a amígdala, mandando uma mensagem para as suas defesas ficarem mais fortes. Um outro exemplo é a obesidade. Existem N motivos, além da genética, é óbvio, para uma pessoa ser obesa. Desde hábitos alimentares da família, passando por acesso a uma alimentação saudável, tempo para praticar uma atividade física. Como a aula é sobre defesas emocionais, que é uma das possíveis causas dessa obesidade, eu vou falar sobre como elas podem agir. Quando falamos em obesidade como defesa emocional, a gente tem abordagens mais psicanalíticas, psicossomáticas, como proteção, visibilidade e atenção, e abordagens mais neurocientíficas, relacionadas principalmente ao ganho secundário via dopamina. O alimento vira defesa porque funciona como uma fuga. É uma fonte de prazer imediato para aliviar aquele sistema nervoso estressado. Você usa a comida como fuga do estresse tantas vezes que isso se torna um padrão. Pelo viés psicossomático, é uma proteção, porque, querendo ou não, a gordura, além de ser uma fonte de energia, fornece proteção física, protege contra impactos. Então, pode ter acontecido que você, em algum momento, ter sentido que precisava ser forte para lidar com uma situação. Isso provocou as suas defesas a agirem. Mas depois que essa situação passou, o sobrepeso passou a ser um problema. E se tem um problema, o botão de alarme não desaperta, entende? Se torna um sistema que se retroalimenta. Você precisa aprender a aceitar e ser grato pela sua situação. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu disse aceitar que foi preciso e ser grato pelo seu sistema de defesa ter te protegido da melhor forma que ele pôde naquele momento. Eu não disse que é para você ficar preso a essa situação. Obesidade é uma doença que traz graves consequências em vários aspectos da vida. Compromete saúde física, mental, financeira, social. O que eu quero dizer é que esse é o corpo que você tem agora. Você não tem outra opção nesse momento. E se odiar ou não aceitar que você está nessa situação, você não é. Você está nessa situação, não só não vai mudar o seu corpo, como vai te trazer mais sofrimento. E o seu sistema de defesa vai ficar cada vez mais ativo. Então tenha compaixão por você, por ter lidado com a situação da melhor forma que você pôde naquele momento. Estar onde você está foi preciso para que você pudesse lidar com o que aconteceu. Imagina que você viajou e enquanto você estava fora, o seu apartamento estava vazio e houve um pequeno princípio de incêndio na cozinha. O seu vizinho entrou no apartamento, pegou o extintor, apagou esse incêndio, só que agora a cozinha está toda impregnada de pó branco.
É chato, mas se ele não tivesse usado o extintor, sabe-se lá Deus o que teria acontecido. Ele fez o que foi preciso. A sua mente está sempre tentando responder uma pergunta básica: o que aumenta as minhas chances de manter a segurança agora? E aí você fica com duas opções: limpar a cozinha e seguir a sua vida feliz por não ter perdido tudo que você tinha em um incêndio, ou ficar o resto da sua vida sentada no chão da cozinha, lamentando que ela está toda suja e ignorando que o restante do apartamento está intacto. Quando você para de brigar com as suas defesas e passa a aceitá-las como parte da sua história, que cumpriu um papel necessário em um determinado contexto, você tira delas a necessidade de continuar no controle. É como dizer: eu entendo por que você está aqui. Você já me ajudou muito no passado, mas agora está tudo bem e eu escolho seguir de outro jeito. O paradoxo é justamente esse. Quanto menos você luta contra as suas defesas, mais livre delas você fica. Porque quando você para de se colocar na posição de quem precisa lutar, o seu corpo para de preparar você para lutar. Imagina que você estacionou o seu carro na rua e quando você voltou, o seu pneu estava rasgado. A dona da padaria em frente disse que passou um grupo de adolescentes bêbados fazendo algazarra e que um deles enfiou um canivete no seu pneu por brincadeira e todos eles saíram rindo e achando muito engraçado. Você tem todo o direito de ficar com raiva, você tem todo o direito de achar injusto e realmente foi. Você tem todo o direito de sentar no chão e chorar, mas em algum momento é você quem vai ter que resolver a situação. Eles não vão voltar para trocar o seu pneu e nem vão ligar para o seguro para pedir para alguém vir trocar. Independente da culpa ser sua ou não, a responsabilidade de direcionar a situação da melhor forma é sua. Eu lembro da primeira vez que eu apliquei isso na minha vida de forma natural, sem perceber. Eu quebrei um aparelho muito caro, por pura falta de atenção. Foi orelhice minha mesmo. Chamei um técnico, ele disse que não compensava arrumar, que o preço para arrumar seria o mesmo de um novo. Eu ri e disse: então tá. Ele disse: nossa, a senhora deve ser muito rica para estar tranquila assim. Eu disse: eu já quebrei o aparelho, nada que eu faça vai desquebrar ele, eu já tomei o prejuízo. As opções que eu tenho agora são ficar no prejuízo, estragar a minha semana e não conseguir trabalhar direito, ou aceitar o prejuízo e seguir em frente e conseguir trabalhar para pagar. E ouvindo assim, você deve pensar que eu sou uma monja budista. E não! Para eu dar uma resposta dessa de forma automática e natural foi fruto de muito treino e ainda hoje eu perco a calma também. Eu tenho um gêniozinho do cão. Mas a vida é isso. O trenzinho sai do trilho, a gente pega ele, coloca ele no trilho de novo. Daqui a pouco ele faz uma curva, sai do trilho de novo. A gente pega, coloca no trilho de novo. Quanto mais você faz isso, mais fácil vai ficando perceber quando ele sai do trilho e colocar ele de volta no caminho certo. A maior parte do sofrimento humano vem do sentimento de luto. Quando a gente fala sobre luto, a maioria das pessoas associa somente a morte de alguém querido. Mas luto, na verdade, vem da dificuldade de lidar com uma quebra de identidade, com uma quebra de expectativa, com querer voltar para um lugar que não está mais lá. A gente passa por vários lutos durante a vida. A morte de pessoas que a gente ama, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento amoroso, a perda de um membro em um acidente, ou até pequenos lutos por situações menores, mas sempre associadas a não aceitar um determinado acontecimento que, infelizmente, não há nada que você possa fazer a respeito. A melhor historinha que eu consegui criar para ilustrar nessa aula como eu vejo o luto é: imagina que você mora em uma casa. Você está bem naquela casa, é o seu lar. De repente, alguém da prefeitura bate na sua porta e diz que você vai precisar sair de lá porque vão construir uma estrada que vai passar exatamente por onde está a sua casa. De uma hora para outra você tem que sair. Você viu a sua casa ser demolida e uma estrada ser construída no lugar. Ao invés de procurar outra casa, você vira um morador de rua, dormindo na beira de estrada, olhando para onde a sua casa estava e pensando o quão seria bom se não tivesse sido demolida. Às vezes, se você procurasse uma casa nova, encontraria uma bem melhor do que aquela. Às vezes, não. Eu, pelo menos, posso te dizer que todas as grandes melhorias que aconteceram na minha vida vieram depois de algum tipo de situação de luto. Mas eu também não vou encarar o coach da positividade tóxica e dizer para você que toda perda vai te levar para um lugar melhor do que você estava.
Eu não vou olhar para uma pessoa que sofreu um acidente de moto e perdeu uma perna, abrir um sorriso e dizer: olha que chance maravilhosa de olhar o mundo por uma nova perspectiva. Perder a perna é uma benção. Não, que merda. Seria muito bom se isso não tivesse acontecido, mas agora que aconteceu, qual é o melhor rumo que você pode dar para a sua vida? E isso você treina no seu dia a dia, com pequenas quebras de expectativa. Mês que vem vai ter um congresso de psiquiatria e saúde mental no Hospital Albert Einstein. Eu queria ir. Sábado fui fazer minha inscrição e as vagas estavam esgotadas. Eu sempre vou em eventos no Einstein e nunca aconteceu de terminarem as vagas assim tão rápido. Eu fiquei chateada. No dia seguinte eu vi que eu ainda estava remoendo muito isso. Eu pensei, eu tenho duas opções. Não ir no congresso e ter um domingo remoendo isso, ou não ir ao congresso e ter o melhor domingo que eu puder ter. Qual das duas opções é melhor para mim? Mas o que a gente faz é justamente o contrário. Tem uma trend que viralizou no Instagram, onde uma pessoa ia colocar leite numa caneca e derramava um pouco para fora. A pessoa, ao invés de pegar um pano, ela fazia uma cara de, bom, já que derramou mesmo, e terminava de derramar todo o resto do leite. A gente faz isso sem perceber o tempo todo. E é regulando essa resposta emocional nas pequenas quebras de expectativa que você vai mudando a sua postura diante da vida. Você não vai desderramar o leite, mas agora que ele já derramou, qual é a forma de lidar com a situação que é melhor para você? Eu sou uma grande entusiasta das filosofias orientais, budismo, hinduísmo, hermetismo, e o budismo fala sobre isso, sobre a dor do desejo de não sentir dor. Você se torna um morador de rua na beira da estrada, querendo voltar para uma casa que não está mais lá. E aí você sofre porque a comparação que você faz é com o que você é agora, um morador de rua na beira da estrada, que fica o dia todo olhando para uma casa que não existe mais, e o que você era, uma pessoa que morava em paz em uma casa confortável. Você ainda se identifica com quem você era quando morava naquela casa. E você fica preso entre essas duas opções, por isso você sofre tanto. E não é essa a comparação que você tem que fazer. É difícil, mas você tem que deixar para trás quem você não é mais. Você tem que comparar quem você é agora com quem você pode se tornar. E entender isso é o que a gente chama de aceitação. Quando você começa a procurar uma nova casa para morar, você vai ver que existem muitas casas. Algumas muito melhores do que a que você morava antes, que você não teria encontrado se não tivesse acontecido o que aconteceu. Algumas tão boas quanto a antiga. E algumas que talvez não sejam tão boas quanto a antiga, mas que sem dúvida são melhores do que ser um morador de rua na beira da estrada. E depois que você estiver nela, você pode ir arrumando ela do seu jeito e de repente vai ver que apesar de gostar muito da parede azul da casa antiga, você agora gosta de ter uma parede amarela. Ou talvez não seja melhor nem pior, somente diferente. Ou talvez você nem fique lá há muito tempo e acabe se mudando para outra. A vida é isso, é mudança, é movimento. Só não se torne um morador de rua na beira da estrada que fica a vida inteira tentando voltar para um lugar que não existe mais. Claro que não só é aceitável, como é importante ter um tempo para sofrer mesmo, processar o que aconteceu. Só não more nesse lugar. Esse tempo varia de pessoa para pessoa. A gente coloca um tempo ali de 1 ano depois do evento. É claro que saudade e nostalgia você vai sentir pela vida inteira. Mas se um evento que te trouxe uma sensação de luto, que já aconteceu há mais de 1 ano e a sua vida ainda está parada em função disso, cogite procurar ajuda profissional. Outra coisa, quando a gente fala sobre perdão, é comum ouvir: eu não tenho que perdoar o fulano, ele é uma pessoa horrível. Ele não se arrependeu, ele não merece perdão. A pessoa que fala isso está achando que perdoar o fulano é um benefício para o fulano. Meu anjo, a pessoa que te fez mal muito provavelmente está defecando e se locomovendo para como você está lidando com isso. Perdoar é se libertar, é parar de ficar sofrendo várias e várias vezes pelo mesmo evento. Se você foi injustiçado no passado, é seu direito sentir raiva, é normal. Todo mundo no seu lugar provavelmente sentiria a mesma coisa. A minha pergunta é, para você, não para a pessoa que te fez mal, não é sobre ele que se dane. Para você, o que é melhor? Imagina que você ganhou um terreno em um sorteio.
Só que esse terreno é em um lugar muito afastado e muito ruim. Só o preço que você vai gastar para ir até lá ver o terreno já é mais caro do que o terreno vale. Só o que você vai gastar para passar esse terreno para o seu nome já é mais caro do que o terreno vale. Você tem todo o direito de querer reivindicar esse terreno. A pergunta é: compensa? O que a gente está falando aqui é sobre mudar a forma como você enxerga a vida. E isso não se constrói de uma hora para outra. É a mesma coisa que eu, que nunca toquei piano na vida, sentar na frente de um piano e tentar tocar uma sinfonia. É claro que eu não vou conseguir. Não que seja impossível ou que eu não tenha capacidade. É que tocar piano é um processo. Eu tenho que começar do começo. E treinar, e treinar, e treinar. Repetir, repetir, repetir. Assim eu vou melhorando dia a dia. Tem uma frase que mudou a minha vida que se chama Oração da Serenidade. Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para saber a diferença. Ou, se preferir o ditado popular, o que não tem remédio, remediado está. O ansioso perde muito tempo, energia física e mental se preocupando com coisas que não estão sob seu controle, quando poderia estar canalizando esse tempo e energia para coisas que estão sob seu controle e que ele poderia fazer para guiar a sua vida na direção que ele quer. Se você está ansioso, com certeza você está preocupado com alguma coisa que não está sob seu controle. Agora eu quero que você me responda com toda sinceridade. E você está fazendo tudo o que está a seu alcance para ter uma vida melhor? O problema é que o ansioso às vezes está há tanto tempo focado nos obstáculos no caminho que nem lembra mais o que ele quer. Ele só sabe dizer o que ele não quer. Ele só foca no que ele não consegue. Será que não tem nada que faria a sua vida melhor hoje e que você consegue? O convite que eu quero te fazer hoje é olhar para suas defesas com carinho, agradecer por elas terem te trazido até aqui e, ao mesmo tempo, assumir o compromisso de acalmar essas defesas para que elas entendam que elas não precisam mais ditar o rumo da sua vida daqui para frente. É regular a sua resposta diante das pequenas frustrações do dia a dia. Nas grandes é mais difícil, começa pelas pequenas. Começa a puxar a sua resposta a pequenas frustrações um pouco mais para o racional, ao invés de ficar totalmente à mercê das reações emocionais. É ficar frustrado sim por ter derramado leite, xingar, reclamar, mas perceber que você tem capacidade de pegar o pano, limpar o leite que derramou e seguir em frente. Troncos alimentam galhos. É como se cada defesa emocional fosse um galho e a postura que você sente diante das adversidades fosse um tronco. Algumas terapias focam em trabalhar as causas de cada galho, analisando o seu passado para enfraquecê-los um a um. O que eu estou propondo aqui vai mais na linha das estratégias que focam em transformar o tronco, porque se o tronco para de nutrir os galhos, todos eles perdem a força e caem. Agora eu quero te pedir um grande favor que não vai te custar nada. Esse curso é muito importante para mim. Se ele está ajudando você e você puder ir até a primeira aula e escrever nos comentários o que você está achando, para quem está chegando na primeira aula avaliar se vale a pena ou não assistir às próximas, eu vou ficar muito agradecida. Se você puder compartilhar com outras pessoas que você conhece e que também precisam aprender o que você está aprendendo aqui, compartilha com essas pessoas. Nos vemos na próxima e última aula. Quem entende como o cérebro funciona, controla a própria vida.